E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai falar hoje, terminar hoje o capítulo 14, e a gente vê que Paulo está ensinando aquela igreja a respeito dos dons, a respeito do culto, né? E hoje a gente vai ver Paulo seguindo, né, nessa explanação a respeito dos dons, e a gente vai ver que ele vai dar uma direção para aquela igreja, né, mostrando qual deve ser o foco do culto cristão, né, que os dons são importantes, mas que eles têm um propósito dentro do culto. Então a gente vai ver Paulo explicando isso. Então a gente vai ver o capítulo 14, do versículo 20 ao versículo 40. E a ideia central desse texto, é mostrar que os cultos cristãos eles devem ser conduzidos de forma ordeira, a fim de evitar confusão e garantir que o caráter de Cristo seja retratado claramente ao longo de todo o culto. Então, as pessoas que desejam compartilhar seus dons, elas devem se sujeitar ao propósito maior de retratar Cristo. Então, é sobre isso que Paulo está falando. O foco do culto é retratar Cristo, né? E os dons são um meio para fazer isso, né? Então, depois de tratar de modo geral sobre o falar em línguas em reunião pública, Paulo agora ele se volta para a questão mais específica de como vários tópicos que foram discutidos nas sessões anteriores estão relacionados ao culto público. Então, uma vez que um dos objetivos principais do culto cristão é honrar a Cristo, né, os seus seguidores eles devem se certificar de que as suas reuniões deem testemunho acerca do caráter e do amor de Cristo. Então, juntando as suas discussões mais gerais sobre adoração, desenvolvidas a partir lá do capítulo 8, agora Paulo ele oferece conselhos práticos sobre como alcançar essa ordem que é necessária nos cultos. Então, de acordo com o seu argumento mais amplo, os de fora, né, e os descrentes, eles serão convencidos do pecado somente se Cristo for revelado. No entanto, Cristo não é revelado quando todos competem para se exibir, né, em vez de se sujeitar. E essa era uma característica que a gente sabe que essa igreja tinha. Era uma busca por promoção, era uma visão de que tudo tem que ter uma aparência, né? Eles buscavam essas coisas. Então, Paulo, desde o início, ele está corrigindo essas questões nessa igreja, né? Então, qualquer um que tenha sido capacitado pelo Espírito Santo vai perceber que essa é a vontade do Senhor, que é uma ordem do Senhor, né? Que todos se sujeitem e que não haja competição, né, dentro da igreja. Então a gente vai ler o texto, né, e eu vou dividindo o texto e a gente vai lendo aos poucos e discutindo a respeito. Então vamos começar com o versículo 20, que diz assim: Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Então, o desequilíbrio dos cristãos coríntios aqui levou Paulo a apelar para que se busque a maturidade, né? Eles são instruídos a deixar de fazer aquilo que eles estão fazendo no momento, que é essa busca por promoção, né? Busca por essa aparência, né? Por estar no centro das coisas. E eles são chamados a abrir mão do seu modo de pensar, que é imaturo, né?
essa busca deles é imatura, essa competição que eles estavam realizando entre eles ali é sinal de imaturidade. Então Paulo os chama nesse momento à maturidade cristã. Então, em se tratando do mal, eles devem ser como crianças. Porém, quanto aos seus pensamentos e às suas deliberações, eles devem ser maduros. Então, Paulo deseja que os cristãos de Corinto sejam homens amadurecidos quanto ao juízo. Isso exige que a mente seja exercitada por meio do Espírito. Então, Paulo já começa essa parte do capítulo chamando esses irmãos a um crescimento espiritual, chamando esses irmãos à maturidade no Espírito. Versículo 21 e 22, pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a esse povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Então aqui, Paulo está sempre preocupado com a maneira como o culto cristão afeta o incrédulo. Então aqui nesse trecho ele cita Isaías para explicar como as línguas são um sinal para os descrentes. Então nesse contexto de Isaías, esses versículos, eles proferem juízo sobre a liderança de Israel, que demonstrou sua incredulidade ao se recusar a ouvir o conselho de Deus. Então, como consequência, Deus enviou o seu juízo por meio dos assírios, que falavam uma língua estrangeira. Então, por meio, tem uma mudança retórica sutil aqui, Então, por meio dela, o apóstolo ele consegue usar essa citação de Isaías para explicar a função das línguas ininteligíveis, no contexto congregacional. Então, de modo paralelo à situação de Isaías, Deus usa línguas ininteligíveis para proferir juízo contra os judeus descrentes. Então, Deus usa essas línguas estranhas para falar aos descrentes e a profecia compreensível para falar aos crentes. Então, conforme a argumentação de Paulo, as línguas são um sinal negativo de Deus que revela como os descrentes estão alienados dele. Por quê? Porque eles não o entendem. Então, é um sinal de que eles estão longe de Deus, porque não conseguem compreender aquilo que está sendo dito. Enquanto a profecia é um sinal positivo para revelar o perdão e a restauração graciosos que ele concede àqueles que creem. Então, o impacto do falar em línguas ininteligíveis confirma a incredulidade daqueles que não têm fé, têm uma fé viva em Deus. E o dom da profecia é um sinal inegável do compromisso pessoal do Senhor com a sua igreja. Então, torna claro a todos os presentes que o Senhor está no meio do seu povo. Então, é isso que Paulo está dizendo. Versículos 23 ao 25. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Então, o objetivo de Paulo nesse ponto é retratar
o caráter repugnante de uma situação em que os visitantes da igreja, ao chegarem ao local do culto, ouviriam uma língua incompreensível e não uma palavra clara a respeito de Cristo, né? Então, essa circunstância, ela violaria a diversidade dos dons concedidos por Deus, né? E poderia também afastar tanto os de fora quanto os judeus descrentes. Então, aqueles que chegam ali nesse momento, eles concluiriam que os cristãos estão loucos, ou seja, sob a influência de alguma força espiritual igual àquelas que agiam nos cultos de mistério, né? Então, no contexto coríntio, Paulo quer dizer que o resultado de os crentes todos falarem em línguas no período do culto é que aquelas pessoas que eles estavam querendo conquistar ficariam convencidas de que o cristianismo é igual a qualquer outra religião de mistério que era tão comum ali naquela cidade, né? Então, por isso, Paulo espera que cada um seja usado como veículo de Deus profetizando. O impacto inegável, o impacto inevitável da realidade da presença divina sobre os de fora e sobre os incrédulos é que a consciência deles é despertada e seu verdadeiro estado espiritual desnudado. Então, o contraste ele não poderia ser mais gritante, né? Os visitantes, eles concluiriam que os seguidores de Cristo estão loucos, ou seriam convencidos de seus pecados, reconheceriam que Deus está entre vocês e, como resultado, começariam a adorar a Deus, né? Versículo 26. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Então, Paulo destaca aqui a diversidade dos dons que Deus concede. Ele prepara o terreno para uma exortação final a respeito da necessidade de haver ordem no culto. Então, ele vislumbra cada membro da igreja trazendo uma contribuição distinta ao culto. Então, o fator predominante aqui não é o prazer pessoal, mas a edificação geral. Essa lista citada aqui, né, essa lista de elementos do culto apresentada por Paulo, ela não visa ser exaustiva, nem indicar que cada um desses elementos específicos precisa estar presente em cada um dos cultos. Mas é para mostrar que há espaço, sim, para todos os membros do corpo, né, trabalharem dentro da igreja e edificarem a igreja durante os cultos, né? Mas tudo tem que ser feito visando a edificação da igreja e não o prazer pessoal, e não com o objetivo de disputar com o outro e aparecer mais do que o outro, né? Versículos 27 ao 33. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Então aqui Paulo começa a instruir de maneira mais prática, mais específica,
né? Então, para garantir que a experiência comunitária supere a devoção privada, né, e que a apresentação de Cristo supere os apresentadores, Paulo enfatiza a limitação dos que exibem seus dons. Então, quem fala em línguas deve orar em silêncio, a menos que Deus conceda uma interpretação, né? Então, quando ele o fizer, somente 2, no máximo 3 poderão falar, e eles deverão se pronunciar um por vez, né? Para não ter bagunça. Caso contrário, outro ministério importante seria menosprezado, né? Então, dando-se mais uma ênfase desmedida a um dom específico e, inevitavelmente, para as pessoas que o exerciam. Então, Paulo fala dessa necessidade de ordem. Então, ele estabelece também as mesmas limitações para o uso da profecia, né? Então, em qualquer reunião da igreja. Então, devem haver apenas 2 ou 3 mensagens proféticas, né? Os profetas, eles devem reconhecer que Deus concedeu a outros membros o poder de avaliar a veracidade dos seus pronunciamentos, né? E ele reitera que todo cristão ele deve esperar ser usado nesse ministério, né? Que faz com que todo o corpo seja ensinado e encorajado. Então, ele estabelece essas questões, né, práticas mesmo, porque estava uma bagunça. Todos estavam ali falando ao mesmo tempo e ninguém estava entendendo, né? Principalmente aqueles que chegavam de fora, né? Que não eram ali da comunidade, chegavam e não estavam entendendo nada. Então, Paulo fala dessa necessidade, né? Então, há uma verdade fundamental implícita nesse ensino de Paulo, né? Falar em línguas e também profetizar não é um fenômeno incontrolável. Então, quem possui o dom pode escolher usá-lo em particular ou em público. Isso é um ensino que precisa ser relembrado, assim, né? Esses dons, eles não são descritos como um êxtase, né? Isso não existe. Porque o Espírito Santo, ele não anula a vontade, ele não anula a mente dos seres humanos, né? Pelo contrário, no seu amor, ele obtém a nossa cooperação espontânea, sem jamais nos obrigar a fazer qualquer coisa, né? Então, em qualquer análise dos dons espirituais, é essencial verificar esse princípio de autocontrole, né? O Espírito Santo não apaga, né, a nossa mente e toma conta de nós para fazer alguma coisa. Não, é uma cooperação, né? Então, existe um controle nisso, não é um êxtase, né? Então, o apóstolo, ele fundamenta a sua declaração no próprio caráter de Deus, né? Mostrando que Deus não é um Deus de confusão, mas é um Deus de paz. Então, quando o Espírito ele está no controle, ele produz paz e não confusão, né? Então, não tem um êxtase que você não tem controle sobre você quando o Espírito Santo está te usando. Não. Não existe essa confusão. É uma cooperação. E a mente está ativa. A mente humana está ativa quando o Espírito Santo usa a gente. Versículos 34 e 35. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar,
Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. A gente precisa ter muito cuidado nessa parte e entender o que Paulo está dizendo nesse trecho, né? Para encerrar a discussão sobre o culto, Paulo ele volta à questão anterior que ele tratou em alguns capítulos anteriores sobre o comportamento das mulheres em geral e das esposas no culto cristão. Então, assim como o uso indevido do dom de línguas poderia impedir ou confundir a revelação de Cristo aos de fora, o comportamento das mulheres também influenciava o que os de fora viam e ouviam quando visitavam os encontros das comunidades de Cristo. Então, nesse contexto aqui, fica evidente que a intenção de Paulo, né, no contexto todo da carta, lendo os capítulos anteriores e entendendo tudo aquilo que ele está falando, fica evidente que a intenção de Paulo não é dizer que as mulheres em geral não podem falar nas igrejas. Uma proibição dessas seria uma contradição direta a uma afirmação que ele fez anteriormente, no capítulo 11, no versículo 5, onde ele se refere à mulher que ora e que profetiza na igreja. Então, segundo os autores, né, dos livros que a gente usa como base de estudo, né, para a montagem das aulas, que a gente tem como referência, existem duas possibilidades para a situação da qual o apóstolo trata aqui, né? Então, eu vou falar sobre essas duas possibilidades que esses autores, né, concordam nesse texto, nesse trecho aqui. Então, depois de enfatizar que a profecia ela deve ser avaliada, Paulo ele relaciona esse princípio a uma situação prática com que a igreja se depara, né? Então essa é a primeira possibilidade, né, de que a esposa ela não deve questionar publicamente uma profecia apresentada durante o culto, porque poderia haver o risco de ela se pronunciar contra o seu marido. Então a gente tem que lembrar aqui, gente, que o contexto dos cultos eram cultos nas casas, eram cultos nos lares. E a gente viu isso antes, quando a gente falou a respeito do véu, que estava havendo ali um conflito, né, entre esse comportamento da mulher, né? Como ela deveria se comportar nos cultos, na casa, na rua, já que os cultos eram em casa ela podia agir de uma certa forma. Com os cultos nas casas, como ela deveria se comportar, como se estivesse fora, ou poderia se comportar como se estivesse estando na sua casa. Então, estava havendo essas questões, esses conflitos, então Paulo ele vai corrigindo essas questões, né? Então, é como se ele estivesse dizendo, olha, se o culto pode ser na sua casa, mas se tiver gente de fora na sua casa, você deve se comportar como se você estivesse fora de casa, né? Como uma esposa deve se comportar fora de casa. Então, a esposa não deve questionar o seu marido publicamente. Antes, ela deve pedir esclarecimento ao marido quando ela estiver a sós com ele, né? Então, essas discussões familiares que poderiam ocorrer, elas iriam desviar o foco da mensagem profética
e transformar essa avaliação da profecia em um interrogatório que visa questionar o profeta. Então, em outras palavras, em uma sociedade que era baseada na honra, quando uma mulher se dirige ao seu marido de uma forma que pode envergonhá-lo, as pessoas de fora vão concluir que o marido não tem autoridade sobre a casa dele, sobre a mulher dele. Então, estava havendo um conflito aqui. Parece que o princípio da submissão estava sendo ignorado ali, que um espírito de rebeldia imperava e que uma tendência isolacionista estava fazendo com que essas esposas arbitrassem ordem, e até mesmo a doutrina de sua própria igreja. Então, exibir a sua independência do marido desse modo seria uma violação da honra. Consequentemente, a igreja não seria edificada e os de fora não seriam convencidos do seu pecado. Então, Paulo está corrigindo esses conflitos e essas questões com relação às mulheres. Uma outra possibilidade é de que as mulheres tratassem os profetas como oráculos e usassem os cultos para consultá-los acerca de assuntos pessoais. Então, a profecia era um fenômeno comum no mundo helenístico. Então, era algo que os coríntios eles estavam habituados. Era costume as pessoas apresentarem perguntas de interesse pessoal ao suposto profeta, que então respondia com uma profecia. Então, nesse caso, as mulheres às quais Paulo se dirige estavam tratando os profetas cristãos como se fossem oráculos pagãos. Então, no período que era separado para as perguntas, que é isso que Paulo instrui, quando tem uma profecia, aquela profecia ela deve ser julgada. E aí existia no culto um momento para perguntas, com o intuito de julgar a profecia e discernir essa profecia, comparar com aquilo que as escrituras diziam. Então existia esse momento no culto. Então, o que estava acontecendo era isso. Nesse momento separado para essas perguntas, essas mulheres estavam bombardeando os profetas com dúvidas pessoais. E elas esperavam que eles respondessem a essas perguntas com uma profecia. Então, elas estavam fazendo confusão entre as práticas pagãs e o culto cristão. Então, essas palavras de correção de Paulo, elas visam a esclarecer que os profetas cristãos, eles não se pronunciam em resposta a perguntas, mas eles se pronunciam conforme a inspiração do Espírito. Então, não são como os profetas pagãos que respondiam perguntas com profecias. Não. O Espírito inspira a profecia e então as perguntas que são feitas são para avaliar aquela profecia e verificar se estava de acordo com a palavra. Então, não era o objetivo, ficar questionando coisas pessoais ali naquele momento. Então, essa é a correção que Paulo está fazendo. Tem essas duas possibilidades aqui. Essa questão da submissão ao marido e não transformar aquele momento em uma questão familiar, e trazer desonra para o marido, para casa, e mau testemunho da igreja e das mulheres da igreja para aqueles que estão de fora,
e também alinhando essa questão, mostrando que os profetas cristãos, eles são inspirados pelo Espírito e não são movidos a perguntas. Versículo 36. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Então, Paulo está aqui falando para a congregação como um todo, né? Porque, ao que parece, os coríntios eles haviam chegado à conclusão de que a sua própria mensagem profética era suficiente como palavra de Deus. E eles agiam como se fossem os únicos cristãos alcançados por ela. Então, Paulo corrige essa questão, né? Falando, vocês são o único povo que a mensagem alcançou? Quem que vocês pensam que vocês são? Né? Então, desse modo, aqueles irmãos haviam se posicionado fora da comunhão das igrejas cristãs, né? E eles estavam colocando em dúvida exatamente a espiritualidade que eles afirmavam ter excelência, né? Então, eles estavam se mostrando ignorantes das coisas do Espírito. Então, Paulo dá um choque de realidade, assim, vocês não são o único povo que essa mensagem alcançou, né? Baixa a bola e vem para a realidade aqui, né? Existem outras igrejas, existem outros povos sendo alcançados, né? A palavra de Deus, ela é viva, ela está se movendo e ela está alcançando as pessoas. Vocês não são os únicos, não. Paulo vê essa necessidade de dar uma chamada nessa igreja que estava se achando demais, né? E ele faz isso com toda a classe do mundo, né? Paulo. Versículo 37 e 38. Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Né? Então, esses versículos, eles respondem a uma objeção que Paulo está prevendo, né? A sua pergunta retórica no versículo 36. Então, o seu tom é firme, né? E ele usa a palavra mandamento, que ele evita em outros textos. Então, havia muitos cristãos em Corinto que alegavam ser realmente espirituais, e a resposta de Paulo a tais alegações demonstra que a verdadeira espiritualidade ela não é arrogante, né? Nem fica defendendo os seus próprios direitos, mas aceita a autoridade daqueles que são colocados acima pelo Senhor. Então, confundir a palavra de Deus com interesses pessoais e remover o foco de Cristo em um culto cristão não é algo de pouca importância. Então, Paulo mostra e escreve tudo isso que ele vem falando até agora, né, a respeito dos dons e a respeito do culto, ele coloca como um mandamento do Senhor. Essas orientações. Né? Então, ele está dizendo que tudo que ele já escreveu é um mandamento e que eles precisavam aceitar como um mandamento, né? Como uma direção que está vindo diretamente do próprio Deus. Versículo 39 e 40. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar, e não proíbam falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Paulo, então, ele reitera a prioridade da profecia sobre as línguas e lembra aqueles que levantam objeções que ambos os dons do Espírito de Deus visam capacitar a igreja como corpo de Cristo. Então, a decência, ela focaliza a aparência do culto cristão para os observadores. A ordem focaliza a capacidade de cada indivíduo cristão servir adequadamente em seu próprio lugar. Considerando que
esse último aspecto é estimulado em uma atmosfera de verdadeiro amor, o resultado final será uma vida comunitária que atrai os de fora por sua harmonia e beleza. Então esse é o texto. A gente vai para algumas aplicações agora, né, desse trecho. O problema da desordem, né? A ênfase de Paulo sobre a ordem, ela tem pouca relação com as igrejas atuais, com que as igrejas atuais tradicionalmente têm em mente quando pensam a respeito de liturgia. Então não é isso que Paulo está falando. O seu objetivo não é estruturar os cultos coríntios de uma maneira específica. Tudo tem que ser feito nessa ordem, desse jeitinho, nesse formatinho, né? Mas o que Paulo está avisando aqui é promover ordem em uma situação que havia se tornado caótica. Então, a concessão extraordinária de dons e de capacitação pelo Espírito trazia uma vibração de presença divina que se provou um desafio para a mente dos coríntios. Então, o problema dos cultos não era a falta de empolgação, era a desordem, né? Então, em vez de se sujeitar a um propósito maior do culto, de honrar e revelar a presença de Cristo, os indivíduos eles procuravam exibir sua própria espiritualidade pessoal. Então, o orgulho pessoal e espiritual diante de Deus e das pessoas tornava confusa a representação do Filho de Deus. Então, a igreja ela não funcionava mais como o corpo de Cristo. Antes, ela agia como uma reunião de indivíduos que competiam entre si e todos afirmavam ter um relacionamento especial com Cristo. Então, era por isso que Paulo estava tratando aquela desordem como um problema, porque o propósito do culto estava desvirtuado. Né? As pessoas estavam querendo se promover, estavam querendo aparecer e competir durante os cultos, e esse era o problema. E por isso existia essa desordem toda, porque era um querendo passar por cima do outro. Então Paulo corrige isso, né? O propósito do culto é revelar a Cristo, né? E para isso precisa ter ordem. Você precisa ceder a sua vez, né? Você precisa entender a hora de falar e a hora de ficar calado, né? Precisa existir um equilíbrio entre ordem e liberdade no espírito. Então, a exortação de Paulo à ordem não é um chamado a um caráter mais solene no culto, né? Tem que ser tudo mais baixinho, mais quietinho. Não é isso que Paulo está falando, né? E o cuidado com que ele trata até mesmo dos elementos que eram problemáticos nos cultos ali, como as línguas, revela a própria humildade dele, assim, e mesmo o temor e o tremor diante do Espírito de Deus. Por quê? Porque são dons do Espírito, né? E o Espírito precisa ter liberdade. O apóstolo ele critica as reuniões coríntias não por seu entusiasmo, mas por seu uso equivocado dos dons do Espírito. Então é uma questão séria quando os cultos eles deixam de dar testemunho da presença do Espírito. Então a ordem ela não deve eliminar as demonstrações espontâneas do Espírito. Antes, deve dirigir essas demonstrações para que não se tornem expressões que entristecerão ou insultarão o Espírito. Então, o ensino de Paulo visa manter o equilíbrio entre ordem e entusiasmo. Ordem sem entusiasmo é desprovida do atributo que confirma a presença do Espírito de Deus que vivifica. Entusiasmo sem ordem é desprovido do atributo que confirma o poder do Espírito de Deus que revela Cristo. Então é preciso ter esse equilíbrio no culto, né?
E é isso que Paulo está mostrando para essa igreja. Mensagem profética. Os cultos, eles eram encontros que visavam a instruir os membros e visitantes a respeito da obra do reino de Deus e da transformação de pensamento e de ação que Cristo produz. A exposição das Escrituras e a direção espiritual oferecida pelos profetas cristãos não eram um monólogo inquestionável, mas encontros interativos. Então, a mensagem ela não podia vir deles próprios. Não era algo que vinha da cabeça do profeta, mas ela vinha do Espírito e ela devia ser avaliada por meio de uma comparação com a mensagem de Cristo. Então, existia esse momento no culto, de avaliar, e essa era a instrução de Paulo, que a profecia fosse avaliada. Então, os profetas eles eram responsáveis por esclarecer de modo abrangente as implicações das suas exposições. Os seus pronunciamentos eram seguidos de uma sessão de perguntas e respostas. A edificação dos fiéis não era simples questão de inspiração, mas de transformação da mente e das ações. Então, o parâmetro usado para avaliar os profetas era a mudança ou não que a mensagem produzia no modo de viver e de pensar. Então, a pergunta que se fazia, essa mensagem, ela capacitava os ouvintes a colocar em prática a fidelidade a Cristo? Ela bate com aquilo que Cristo disse? Bate com aquilo que os profetas já falaram? E o parâmetro usado para os ouvintes era saber se as suas perguntas elas tinham esse mesmo propósito. Eles estavam perguntando com o objetivo de edificar a igreja, com o objetivo de fato, verificar se aquela mensagem estava em sintonia com aquilo que Cristo disse, ou simplesmente para questionar o irmão. Então, tudo isso deveria ser avaliado, O objetivo do pronunciamento profético não era gerar um debate esotérico, mas promover a edificação da igreja. Então, tanto a palavra devia ser avaliada, mas também as pessoas deviam avaliar, as pessoas que estavam fazendo as perguntas, deveriam avaliar a sua motivação ao fazer a pergunta também. E o objetivo principal, de Paulo, comunicar Cristo aos de fora. Então, a discussão sobre a ordem no culto, ela está relacionada com a unidade. A metáfora do corpo, a igreja como o corpo de Cristo, é diretamente relacionada à prática da adoração. Então, todas as partes do corpo que participam de determinado culto o fazem como membros do corpo de Cristo. Então, o culto cristão, ele é uma experiência do corpo, em que a função de cada membro é apresentar uma expressão unificada de Cristo. Então, quando Paulo ele adverte acerca do uso indevido do dom de línguas e silencia as questões levantadas pelas esposas ou as consultas pessoais das mulheres, cujo foco permanece voltado para suas próprias questões, ele o faz com o propósito de garantir que o culto que revelará, de garantir um culto que revelará Cristo aos de fora. Então, um aspecto importante da reunião de cristãos é a revelação e a comunicação de Cristo para que os de fora vejam o Deus dos cristãos. Esse é o propósito e esse deve ser o nosso propósito hoje. Então, diversos membros da igreja defendiam suas próprias preferências e, com isso, eles prejudicavam seriamente a unidade do corpo e obscureciam a revelação de Cristo como Salvador.
Então, a fim de corrigir a situação, Paulo orienta a igreja a se certificar de que a mensagem de Cristo permaneça pura e inalterada e que proceda de tal modo que os de fora vejam a Cristo. Esse é o propósito de Paulo desde o início, mostrar isso. Cristo precisa ser revelado. E para a gente concluir, o culto ele precisa ter 3 coisas básicas. Ele precisa ter edificação, ele precisa ter entendimento e ele precisa ter ordem. O propósito dos dons é a edificação da igreja. Então, quem fala em outra língua edifica a si mesmo, enquanto quem profetiza edifica a igreja. No culto público, é preciso ter entendimento espiritual. Então você precisa sair do culto podendo dizer que entendeu a mensagem. Você precisa sair do culto com a mente clareada, né? Com a mente edificada, tendo entendido a mensagem, tendo absorvido a mensagem, né? Sendo capaz de refletir sobre essa mensagem depois. E para isso você tem que ter entendido aquilo que foi dito. E deve haver ordem no culto. Alegria e gozo na presença de Deus não são a mesma coisa que êxtase, né? Então é preciso ter ordem, é preciso ter alegria e é preciso ter gozo na presença de Deus. Tudo isso racionalmente, né? Apresenteis o vosso culto racional. Então o culto que agrada a Deus não é movido por êxtase, mas é um culto em que a sua mente está em plena atividade, as suas emoções estão sendo alcançadas e a sua vontade está sendo desafiada. Então, esse é o propósito de Deus e esse é o propósito do culto. Então, é isso que Paulo quer mostrar como sendo o foco do culto cristão. A edificação da igreja e o anúncio de Cristo aos de fora, né? Esse é o foco do culto e era antes e precisa continuar sendo o nosso foco como cristãos hoje, né? Edificar a igreja e apresentar Cristo aos de fora. Amém? Então é isso. Até a próxima. Fiquem com Deus.